Mateus capítulo 5, nós estamos há algumas semanas falando sobre o Sermão da Montanha. Na verdade, nos últimos 2 meses, nós tratamos das bem-aventuranças. E encerramos na semana passada esse trecho tão rico das Escrituras, que são as bem-aventuranças, e agora nós seguimos em frente com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13. É interessante que as bem-aventuranças, elas vão terminar com uma palavra de Jesus a respeito da perseguição. As bem-aventuranças vão ser encerradas com a certeza que os cristãos devem ter de que quanto mais parecida com a vida de Jesus for a sua vida, mais próximo da perseguição você vai estar. Talvez não seja a palavra mais agradável para nós ouvirmos, e talvez possa parecer uma palavra tanto quanto desencorajadora, mas ao contrário disso, essa é a palavra que nos instrui a que esses momentos de perseguição sejam para nós como momentos em que nós podemos medir a nossa vida à semelhança da vida do nosso Senhor. E ainda que estejamos absurdamente longe de termos a vida do nosso Senhor, nós podemos ter a convicção de que quanto mais parecida ela for com a do nosso Senhor, mais nós vamos estar próximos da perseguição, porque a perseguição não por causa da nossa maneira tola de viver, mas por causa da justiça, por causa do padrão de Cristo impresso em nossas vidas. E pensar nisso que eu acabei de dizer, talvez até inconscientemente, nos leve a uma ideia de nos afastar, de nos isolar. Se quando eu sou semelhante a Jesus, a resposta do mundo sobre mim é me perseguir, quanto menos relacionamento eu tiver com o mundo, mais eu vou estar seguro de não ser perseguido. Talvez esse seja o nosso pensamento. Mas Jesus, ao continuar o Sermão do Monte, ele vai dizer exatamente o contrário. Porque nas bem-aventuranças ele vai descrever o caráter, na verdade, dos cidadãos do reino de Deus. Você que pertence ao reino de Deus, você que é cidadão do reino de Deus, o seu caráter é esse descrito nas bem-aventuranças. Jesus não nos deu uma lista de coisas para a gente alcançar ou de realidades para fazer, mas uma relação do nosso caráter, daquilo que é desenvolvido em cada um de nós à medida que o nosso relacionamento com o Senhor se desenvolve. E como eu disse, ele finaliza falando de perseguição, e a tendência natural de todo aquele que é ameaçado é se isolar. E essa talvez pudesse ser naturalmente, inconscientemente, a nossa reação à certeza da perseguição. E aí Jesus vai, no capítulo 5, versículo 13 de Mateus, dizer como que agora nós devemos nos relacionar, nos comportar, como é que nós devemos viver, como é que nós podemos ser cidadãos do reino de Deus, em meio a um mundo que certamente vai nos perseguir e que quanto mais semelhantes a Jesus, mais perseguidos nós podemos ter certeza de que seremos. Como é que a gente vive então? Qual é o nosso padrão de viver? Como é que nós nos comportamos diante desse mundo que persegue aqueles que são semelhantes a Jesus? E aí ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 13, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando, está aí na tela para você, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quero ler de novo esse verso com você, é um verso só. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus vai nos dar, a partir do verso 13, 2 figuras que vão ilustrar como nós devemos viver nesse mundo. E que, como cidadãos do reino de Deus, em contato com o mundo que persegue os semelhantes a Jesus. Ele vai usar do sal, que nós acabamos de ler, e a partir do verso 14 ele vai falar que nós também somos luz.
Hoje nós vamos nos concentrar nesse verso 13 aqui, que fala sobre sermos sal, e que vai começar a ilustrar aquilo que Jesus quer dizer sobre a nossa forma de viver em meio ao mundo em que nós estamos. E a primeira coisa que nós podemos pensar aqui com relação a isso é que Jesus diz, olha, para os discípulos, lembre-se, Jesus se assentou para ensinar, e isso mostrava a seriedade do que ele estava ensinando. Os seus discípulos se aproximam dele e Jesus começa a ensiná-los dizendo, é isso que os 2 primeiros versos do capítulo 5 dizem. Ou seja, Jesus está ensinando os seus discípulos, ele está falando sobre o reino de Deus, sobre qual é a constituição, ele está fazendo o manifesto, apresentando os princípios desse reino de Deus. E ele diz para os discípulos, vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo assim, olha, vocês serão, vocês deveriam desejar ser, vocês deveriam pensar em ser. Ele está dizendo, vocês são. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você é um cidadão do reino de Deus, não há outra forma que você pode viver senão como o sal da terra. Não há outra maneira para o cristão viver senão como sal da terra. Jesus está fazendo uma declaração. Ele não está indicando como nós deveríamos ser, ou qual deveria ser o nosso alvo de vida, ou qual deveria ser o nosso sonho como cristão. Ele está dizendo que é aquilo que nós somos. Vocês são, e só nós somos. Só os discípulos são o sal da terra. E isso obviamente nos leva a levar muito a sério a ilustração, a analogia que Jesus faz aqui, nos comparando com o sal da terra. Tanto o sal quanto a luz eram analogias muito comuns na época de Jesus e continuam sendo para nós hoje. E quando nós pensamos sobre a questão do sal, talvez para nós seja um pensamento que demore a perceber a importância, porque o sal é naturalmente algo insignificante, o sal é naturalmente algo sem valor. Você já percebeu que em qualquer pedido de doação de alimentos, normalmente vem escrito exceto sal e fubá, coisas do tipo, né? Quando chega um mês comprido, como esse nosso mês, e você abre a despensa, normalmente o pacotinho que está inteirinho lá, que sobrou do mês, o que é? É o sal. O sal é algo com baixíssimo valor, é algo com baixíssima importância para a vida das pessoas, mas Jesus diz que nós somos esse sal. E talvez aí já haja, talvez não, certamente já há para nós uma primeira grande lição. A grande lição de que o cidadão do reino, ele não é valioso pelo poder que ele exerce, pelo poder que ele tem, mas ele é valioso por quanto ele influencia o ambiente onde ele está. Essa é a primeira característica do cidadão do reino de Deus, descrita aqui nessa analogia do sal por Jesus. O sal não é valioso, o sal não é importante. Assim como o cidadão do reino dos céus, normalmente não é alguém poderoso, não é alguém que tem grande força. Ao contrário disso, são pessoas comuns, discípulos de Jesus, que dependem e que confiam exclusivamente em Jesus para vencer as suas batalhas. E essa primeira lição, então, para nós é que o cidadão do reino de Deus, nós não somos valiosos pelo poder que nós temos ou pelo poder que nós exercemos. Nós somos valiosos por quanto nós podemos influenciar o ambiente que nós vivemos. Porque não se precisa de muito sal para se mudar um alimento. Não precisa de muito sal para mudar o sabor de alguma coisa. Eu passei alguns anos na Bahia, você sabe disso, né? E algumas experiências, as minhas experiências mais interessantes lá foram ligadas à gastronomia, né? E eles faziam uma canjica lá, chamada munguzá, que eles colocavam sal naquele negócio. E aquilo que é uma coisa tão maravilhosa, que é a canjica, com leite condensado, doce, foi estragado por um pouco de sal que é colocado ali. E ali eu pude perceber, na prática, quanto pouco sal muda completamente o gosto de alguma coisa. Não precisa de muito. Você não precisa encher de sal. Um pouco sal já muda o sabor de algo que era doce
para algo que passou então a ser já salgado. Mas essa capacidade de influenciar, sendo pequeno, sendo insignificante, sendo pouco, é que nós precisamos olhar e perceber que está sobre a nossa vida pela graça de Deus. Bom, o sal tinha alguns usos muito naturais, muito normais dentro desse tempo, dessa questão cultural de Jesus, como tem em nosso tempo. E é basicamente isso que Jesus quis dizer, que os usos que o sal tem, as características que o sal tem, são aquelas que são as nossas. Quando Jesus diz para nós, vocês são o sal da terra, o que ele está dizendo? Que aquilo para o qual o sal serve é para o que vocês servem. Aquilo que são as características do sal são as características que devem estar em você. Ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma comparação. Ele está nos dizendo que nós devemos olhar para o que o sal é, para o uso do sal, e nós devemos perceber que esse é o uso que nós temos dentro do reino de Deus também. E aí a gente pode pensar em algumas coisas, e é o que eu quero fazer com você essa noite. O primeiro uso, e o uso mais comum, e possivelmente o uso que estivesse mais próximo, que estava mais próximo do que Jesus quis dizer aqui com o sal da terra, é que o sal era usado para conservar. O sal era usado para manter algum alimento, impedindo esse alimento de se estragar. De novo, voltando à Bahia, né, lá onde eu estava era uma cidade de pesca, e não eram raros os dias que, caminhando ali à beira de onde os barcos ficavam atracados, eu via peixes, né, sendo salgados e expostos ao sol para poderem ser conservados, né, se tornavam peixes salgados ali, mas eles não estragavam. Quem de nós aqui nunca comeu uma boa carne de sol, né? Aliás, é algo que nós gostamos. São alimentos que são conservados não por geladeira, não por outra forma, mas pelo próprio sal. Aliás, na época de Jesus, era a única forma de você conservar qualquer tipo de alimento. Num lugar onde você não tinha absolutamente nada daquilo que nós conhecemos hoje como refrigeração. Então, o principal uso do sal era para conservar. E esse é o principal papel do cidadão do reino de Deus em sociedade. Talvez não seja o principal uso do cidadão do reino de Deus individualmente, mas na vida em sociedade, certamente é o principal uso. A influência, o sal influenciava, o sal era usado para conservar, ele era usado para preservar. E é isso que nós precisamos pensar, irmãos, que a presença do reino de Deus na sua vida, em sociedade, ele vai preservar, ele vai conservar a sociedade. Quem de nós nunca teve a experiência de um grupo de amigos no trabalho reunidos e conversando, e quando chega um cristão perto, aquela conversa diminui o tom, aquela conversa diminui a ferocidade, diminui muitas vezes o linguajar, porque o cristão está presente ali. E essa é uma característica que nós temos, irmãos, a característica de, como cidadãos do reino de Deus, como habitação do Espírito de Deus, nós somos usados pelo Senhor para conservar a nossa sociedade. Para que a nossa sociedade não deixe de ser... Claro que isso não tem nenhuma conexão com o fato da sociedade se tornar melhor, ou de que a sociedade, através da vida dos cristãos, vai se tornar o perfeito lugar para a habitação. Ao contrário, enquanto nós habitarmos entre o pecado, certamente essa perfeição não vai ser alcançada. Mas aquilo que poderia ser muito pior, não o é, pela presença dos cristãos na sociedade. Pela presença dos cristãos nos seus locais de trabalho, nas suas escolas, entre a sua família. Em todos os lugares onde eles estão, eles agem como aquele que conserva o ambiente, que melhora o ambiente, que mantém o ambiente. E é por isso que nós precisamos manter firmes, e é isso que Jesus está nos dizendo. Nós precisamos manter firmes, manter claras as nossas posições. Porque ao fazer isso, nós vamos também manter minimamente saudável a sociedade em que nós vivemos, os ambientes onde nós estamos inseridos.
É por isso que é uma tristeza e um desserviço à nossa sociedade que essas agendas e pautas liberais sejam abraçadas pelos cristãos. É muito triste quando você vê cristãos tratando o aborto como se não fosse algo nocivo à vida em sociedade, tratando questões como o homossexualismo como se não fosse algo condenável pelas Escrituras. E pior de tudo, nós como cristãos tratando dentro da igreja assuntos como o divórcio, como se ele fosse a coisa mais natural, como se ela fosse a coisa mais simples de se acontecer, ao invés de mantermos firmes as nossas posturas, as nossas convicções, os princípios bíblicos que estão sobre a nossa vida, nós vamos abrindo mão disso em prol de sermos mais aceitos, de sermos mais queridos e de sermos de alguma forma menos rotulados como conservadores ou radicais ou qualquer um desses rótulos que são colocados sobre a vida daqueles que mantêm claras as suas posturas. E o resultado disso qual é? Cada dia menos influência da igreja na sociedade. Cada dia menos a sociedade é influenciada pelos valores, pelos princípios, por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós fomos ensinados pelo nosso Senhor. Porque ao invés de mantermos isso de forma clara, nós abrimos mão disso em prol de uma comunhão que não produz vida, que não é saudável. E hoje nós encontramos diversos cristãos batalhando em prol dessas agendas que de forma alguma conseguem ser ligadas às Escrituras. É muito importante nós pensarmos nisso, irmãos. É importante nós pensarmos que o nosso chamado é o chamado para que, ainda que minimamente, ainda que seja impossível refrear o pecado de forma completa, a sua presença é um instrumento de Deus para que o pecado não tenha a liberdade de se expandir, para que o pecado seja minimamente refreado, para que o pecado seja minimamente contido, para que os limites sejam traçados, para que existam limites para o pecado na nossa vida em sociedade. Isso acontece a partir do momento que você, como cristão, é sal da terra. Que você como cristão mantém firmes, claras as suas posições, mantém firmes e claros os seus princípios, não os negocia em prol de nenhum tipo de benefício em termos de conforto ou de comunhão, mas ao contrário disso, você sabe que o seu papel como sal da terra é o papel de estabelecer limites e de lidar com essas agendas de uma forma bíblica. Não é uma questão de não amar, não é uma questão de condenar, não é uma questão de absolutamente nada nesse sentido, mas é uma questão de serem claros os seus princípios, de serem claros os seus valores e de serem claros os seus limites a todos à sua volta. Porque quando nós vivemos assim, as pessoas à nossa volta, elas vão se conformando àquilo que você é. E o ambiente no seu entorno melhora. E o ambiente na sua família melhora, e o ambiente no seu local de trabalho melhora, e o ambiente onde você estuda melhora, porque os limites estão claros, estão estabelecidos, e você está agindo como sal, conservando aquele ambiente que poderia ser muito pior em termos de pecado, em termos de abandono de qualquer valor e princípio do Senhor. Isso que nós somos chamados para ser, irmãos. Sal, sal que conserva, o sal que mantém, o sal que não permite que a nossa sociedade se deteriore como ela tem se deteriorado. E grande parte da culpa pela deterioração da nossa sociedade é da igreja, que tem deixado de estabelecer claramente os seus valores, os seus princípios, tem deixado de agir e de assumir o seu papel como sal da terra, estabelecendo claramente os limites para o pecado. E ao invés de fazermos isso, muitas vezes nós estamos coadunando com essas coisas, nos conectando a essas realidades, permitindo que essas realidades tenham liberdade entre nós, sem que elas sejam minimamente confrontadas. E isso é feito, pior de tudo que isso é feito em nome do amor. Só que nós temos uma maneira interessante de amar. Nós amamos os outros, permitindo que eles vivam a vida que eles quiserem, sem sermos sal. Mas nós não usamos esse mesmo princípio do amor na nossa casa, porque nós não permitimos que os nossos filhos
vivam a vida que eles querem. Ao contrário, nós confrontamos todas as vezes que o limite é ultrapassado, nós os confrontamos na expectativa de que aqueles limites sejam respeitados e que a vida dos nossos filhos sejam saudáveis. Há uma incoerência enorme no discurso do amor. Porque o discurso do amor dentro da nossa casa é um discurso de cuidado, de limitação, de confronto, de edificação, enquanto que o discurso do amor para os que estão de fora é o discurso do amor de viva a sua vida do jeito que você quiser. Não foi para isso que nós somos chamados, irmãos. Nós somos chamados para que a sociedade olhe para nós e entenda que existem limites, que existem valores, que existem princípios que são obedecidos por aqueles que servem ao Senhor. E isso vai fazer, porque o próprio Senhor faz isso. Não é porque nós estamos lá que o ambiente melhora, mas é porque o Senhor usa a nossa postura de sermos claros com aquilo que nós cremos e com aquilo que o Senhor ensina para manter o ambiente sob controle. E aí pessoas vão refrear como falam, vão refrear as piadas, vão refrear os comentários, as brincadeiras entre homens e mulheres são limitadas. Tudo é limitado quando um cristão sério está naquele ambiente. Não traz salvação, é verdade. Só essa postura não traz salvação. Só essa postura não salva a sociedade, não resolve o problema da sociedade, mas limita em muito o avanço do pecado, que é a maior miséria que o ser humano enfrenta hoje. Não há miséria maior na vida do ser humano do que o pecado presente. E é isso que, como sal, nós podemos fazer, ou podemos viver. E ainda dentro desse princípio, irmão, só para tentar entender isso um pouco mais com 2 versos bíblicos, nós poderíamos pensar, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 16, no verso 4, ele vai falar sobre um costume, o que parece ser um costume ali entre o povo de Deus, de passar sal numa criança recém-nascida. E a criança era esfregada com sal, né? E a ideia ali era, claro, que o bebê, quando esfregado com sal, ali estava sendo feita uma higiene, era um cuidado com saúde, para que ali algumas doenças não pudessem se proliferar. Pelo menos esse era o costume. E esse é um texto para a gente pensar. A ideia do sal que esfrega. Não é um sal que agrada, não é um sal que é confortável, é um sal que esfrega. O sal que salga o peixe, o sal que salga a carne, também é um sal que esfrega. E nem sempre isso é confortável, mas trata dessa questão de higiene, trata dessa questão de manter saúde. Lá em Juízes capítulo 9, no verso 45, a gente vai ver nesse capítulo 9 Abimeleque derrotando a cidade de Siquém. E Abimeleque então espalha sal pela cidade toda, ele semeia sal, né, pela cidade toda. E ele faz isso para que a terra se torne infértil, para que essa terra não produza mais, para que haja infertilidade nessa terra. E dentro desses 2 exemplos bíblicos que eu dei a você, a gente pode pensar que o cristão faz exatamente isso. A presença do cristão vai semear, vai produzir algum tipo de infertilidade para o pecado ao nosso redor. E se você consegue compreender, irmão, como o pecado torna miseráveis as vidas das pessoas que são escravas dele, você vai perceber que grande privilégio nós temos como cristãos de serem aqueles que são usados pelo Senhor para refrear o pecado que tanta dor e morte causa na vida das pessoas ao nosso redor. O ambiente ao seu redor, ele é melhorado pela sua presença como homem de Deus, como mulher de Deus nesse ambiente. E quando nós pensamos nisso, talvez haja uma primeira aplicação. Há uma primeira aplicação desse texto aí para a nossa vida. Claro que eu não vim aqui essa noite para que você saísse daqui conhecendo mais sobre o sal, né? Não é uma aula de gastronomia, nem biologia, nem nada nesse sentido. Eu nem sei nem qual matéria que estudaria isso, para falar a verdade, mas a ideia é que a gente possa aplicar esses princípios à nossa vida. E talvez o primeiro seja isso. Jesus está nos encorajando, irmãos, a não ceder à mentira de Satanás, que diz que nós só temos influência na sociedade quando nós somos muitos ou quando nós somos poderosos.
Essa é uma mentira que Satanás tem contado para nós e muitas vezes nós acreditamos nela. A mentira de que nós só temos influência se nós formos muitos. Que nós só temos influência se nós formos poderosos. E Jesus está dizendo aqui que algo pequeno como sal, algo insignificante como sal, algo sem valor como sal, e que pouco disso é necessário para mudar o sabor do alimento. Seu entorno será conservado, será preservado, será melhorado com a sua presença. Isso é um encorajamento, irmãos. Nós somos encorajados a serem quem somos, cidadãos do reino de Deus, no ambiente onde nós estivermos. E somos encorajados pelo Senhor quando Ele nos promete que, sendo o que nós somos, cidadãos do reino de Deus nesses ambientes, esses ambientes serão conservados e o pecado será refreado entre nós. Isso é um encorajamento. Isso não é um convite ao enfrentamento, um convite a sermos aqueles cristãos que perturbam a vida daqueles ao nosso redor, porque não é essa a postura. A postura é a de mantermos os nossos valores e os nossos princípios e vivermos onde estivermos de acordo com eles, sendo apenas você naquele ambiente ou sendo um grupo naquele ambiente, não importa. Pouco sal é necessário para mudar o sabor do alimento. Você onde você está, onde você foi plantado pelo Senhor, é suficiente para que o Senhor refreie o pecado naquele lugar e para que aquele lugar seja conservado para a glória de Deus. O segundo uso do sal, que também é bastante conhecido, é que o sal é usado como tempero, ele é usado como condimento, ele dá sabor. Esse uso a gente sabe, a gente está acostumado com ele diariamente. E Jesus talvez seja o maior exemplo de alguém que dá sabor ao ambiente onde ele está. Certamente Jesus é o melhor exemplo de alguém que temperava o ambiente onde ele estava. Não porque o que ele falava caía nas graças de todo mundo, porque muitas vezes era um confronto pesado a ponto do pessoal sair de perto, mas porque as pessoas tinham alegria em estar com ele, porque ao seu redor não havia um carisma ou uma imponência pessoal, mas havia vida de Deus. Jesus temperava o lugar onde eles estavam, porque as pessoas diziam assim: quem é esse que fala com essa autoridade? Eles viam a vida de Deus em Cristo. Jesus ao falar, ele mostrava quão atrativo Deus era, quão santo Deus era. Quando Jesus falava, muitas vezes ele ofendia, porque o confronto ao pecado usualmente ofende as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele falava com uma autoridade que impressionava as pessoas. O próprio Sermão da Montanha termina com isso, com as pessoas impressionadas com aquele ensino, que não era como o ensino que eles estavam acostumados, mas era um ensino que transmitia Deus, que apresentava Deus, que revelava Deus. E é esse o papel que o Senhor concedeu a você, irmão. Onde você está, é isso que Deus transmite àqueles que estão ao seu lado, é isso que Deus mostra àqueles que estão ao lado, que há vida. E quanta vida há em você, que há alegria que vem do Senhor, que há santidade da parte de Deus em você, e as suas palavras temperam a vida das pessoas ao seu redor. E quando eu comecei a pensar nisso, irmãos, e a estudar isso, eu fui muito tentado a não falar sobre isso essa noite. Porque a grande luta do meu cristianismo é a minha língua. Não no sentido de outra coisa, senão de ter dificuldade de temperar as minhas palavras. Normalmente as minhas palavras são como muito sal, dão pressão alta nas pessoas. E aí então eu fui tentado a isso, e eu comecei a procurar o que o restante do Novo Testamento falava sobre essa questão de dar sabor, de temperar o ambiente, das suas palavras revelarem Deus. E aí o negócio só ficou pior, irmãos. Porque eu fui ler Paulo, quando ele fala aos Colossenses capítulo 4, versículo 6, e ele diz que toda a nossa palavra deve ser temperada com sal. E eu disse: meu Deus, estou em pecado, eu preciso pedir perdão à minha igreja.
E eu fiquei pensando, irmãos, em quantas vezes... E aí, qual foi o meu pensamento? Não, mas eu falo assim porque é por zelo, é por amor à igreja de Cristo, é por querer ver a igreja de Cristo saudável, sadia. E aí eu voltei no texto de Colossenses para ver se eu achava alguma brechinha para essa heresia que eu pensei. E aí Paulo continuava dizendo a mesma coisa, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. E que não importa qual é a motivação que está fazendo você falar de uma maneira errada, ou de uma maneira não amorosa, ou de uma maneira que não está temperando nem dando sabor à vida das pessoas, mas o que importa é que suas palavras sejam temperadas com sal. E eu disse, não, Paulo deve melhorar esse negócio para o meu lado. E eu fui num texto paralelo que está lá em Efésios capítulo 4, onde nós conhecemos esse texto que fala que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, mas que saiam apenas palavras para edificação. Isso é a palavra que dá sabor à vida. Isso é ser sal, é a palavra que edifica. E eu percebi, irmãos, e percebi isso com muita tristeza, quantas vezes eu falei com pessoas, ainda que no meu coração a motivação fosse correta, né? Fosse zeloso, fosse desejoso de que o reino de Deus fosse respeitado, mas quantas vezes eu falei com uma palavra sem tempero com sal, sem sabor nenhum, uma palavra que ao invés de trazer o sabor de Cristo à vida das pessoas, trouxe tristeza ao coração. E essa palavra tocou muito, muito meu coração, irmãos, porque às vezes nós achamos que os nossos motivos são suficientes para que a gente faça tudo para alcançar aqueles motivos. E nós esquecemos que o reino de Deus não é sobre realizações, mas o reino de Deus é sobre pessoas. O que nós vamos levar, ou que nós vamos viver, ou que nós vamos experimentar em toda a eternidade, é uma vida em comunidade. A igreja viverá eternamente com o Senhor. O reino de Deus é sobre pessoas, não é sobre realizações, não é sobre ser zeloso, não é sobre fazer todas as coisas corretas. O reino de Deus é sobre trazer o sabor de Cristo à vida das pessoas. E por isso eu lamento muito, e peço perdão a você, por todas as vezes que eu já machuquei você, que eu tenho certeza que não foram poucas, tenho certeza absoluta. Mas nós somos sal, e nós confiamos no Senhor para nos levar a trazermos sabor à vida daqueles que estão ao nosso redor. E sabe, irmãos, uma coisa que muito falou ao meu coração foi que, tentando achar textos aqui para me desculpar, a cada vez mais o Senhor só dizia uma coisa: a palavra tem que trazer o sabor de Cristo. Como nós não nos preocupamos mais com isso na nossa sociedade, não é? Você já percebeu que hoje nós vamos numa loja, a pessoa não tem mais o direito de errar. Porque se ela errar conosco, paulada nela. Você já percebeu que as pessoas no trânsito, elas não têm mais direito de errar? Eu sei que aqui até entre nós, né, falar uma coisa dessa é uma vergonha, né? A gente tem muitos motoristas profissionais, né? Mas eu ando distraído, eu dirijo distraído. Sabe aquele cara que você xinga quando você dirige? Deve ser eu. Se for um casinho preto, pode ter certeza que sou eu que estou lá. E é você, eu mesmo que você está xingando. Não tem um dia da minha vida que eu não sou xingado dirigindo. Porque eu dirijo orando, eu dirijo pensando, eu dirijo preparando o sermão, eu dirijo pensando com que irmão que eu tenho que conversar, que irmão que eu tenho... A última coisa que eu presto atenção é o trânsito. Por favor, não me maltrate com o seu julgamento com relação a isso. Eu sou assim, eu tento lutar, mas graças a Deus, Deus me deu uma companheira que vai do meu lado dizendo: é aqui, dá a seta, vira para lá, para o carro. Eu só dirijo com copiloto, eu sou proibido de dirigir solitário. Mas eu percebo todos os dias como eu não tenho direito de errar. Ninguém mais tem direito de errar. Nós estamos irados, irmãos. Nós vivemos irados. Nós estamos num estado de ira tão elevado que qualquer pessoa à nossa volta é comumente maltratado por nossas palavras, porque nós, ao invés de apresentarmos o sabor de Cristo, estamos realçando o sabor da ira. Nós lemos no Salmo que nós iniciamos nossa reunião, né? Não se ire, porque a ira para nada serve. Não serve para nada, não agrega em nada.
E talvez, irmãos, a gente precise pensar um pouquinho sobre isso. Nossas palavras precisam carregar o sabor de Jesus Cristo. Nossas palavras precisam carregar o amor de Cristo, a verdade de Cristo, a vida que há em Cristo. Não é um discurso modificado e modelado para agradar o coração. Ao contrário disso, nós temos as palavras de vida eterna. Cristo deu à sua igreja as palavras de vida eterna. As palavras que nós proclamamos são as palavras de Cristo. E as palavras de Cristo são palavras de vida eterna. Esse é o sabor que nós devemos dar à vida das pessoas. Portanto, lute como eu luto para que você não seja excesso de sal. Porque o excesso de sal estraga o paladar. O excesso de sal faz mal àquele que está consumindo. Mas ao contrário, seja aquele que vive para carregar o sabor de Cristo em suas palavras. O terceiro uso do sal é que o sal causa sede. Esse também nós conhecemos muito bem. Não sei se Jesus talvez tivesse isso intensamente em mente, mas é um uso do sal. E quando eu comecei a pensar nisso, eu me lembrei que eu trabalhei uma época numa farmácia que atendia navios. E os navios internacionais, eles têm uma farmácia a bordo. E essas farmácias são abastecidas a cada porto que eles passam. E uma farmácia onde eu trabalhei fornecia remédios para esses navios, as farmácias do navio. E eu me lembro que das coisas que eles pediam vinha com o nome de pílula de sal. E eu me lembro disso, que eu, curioso, eu queria saber o que era aquilo, e abri uma. E só para você ter uma ideia do que é como se fosse uma cápsula que desmancha na boca, e que dentro tem algum componente ali, que eles chamam de sal, que é salgado mesmo. E eu queria saber por que alguém ia chupar uma bala de sal. Tanta bala gostosa, alguém vai chupar uma bala de sal. E conversando com um desses rapazes que trabalhavam nessa área dos navios, ele dizia o seguinte, que no convés do navio, muitas vezes o vento que bate faz com que quem está trabalhando ali não perceba o calor que está. E ao mesmo tempo, nós não temos a sede suficiente para a água que nós devemos consumir. Ou seja, nós temos menos sede do que a água que nós deveríamos consumir. Então essas pílulas de sal eram distribuídas entre aqueles que trabalhavam no convés para que eles tivessem sede. E ao invés de ficarem um tempo lá sem sede, por causa do vento fresco batendo e do trabalho que eles estavam fazendo, eles bebiam água e se hidratavam, e isso impedia a desidratação que seria causada pela falta de água. O sal é isso, você é essa pílula de sal na vida do camarada, que a brisa do pecado está batendo e ele nem está percebendo que a vida dele está indo embora. Ele nem está percebendo a miséria que é o pecado em sua vida, porque a brisa está batendo. Primeira vez que eu fui na praia na Bahia, com essa minha pele morena, curtida de sol, eu falei, eu não vou pegar sol. E aí eu sentei embaixo de uns coqueiros e na Bahia, aquele vento, olha, tive uma visagem agora desse lugar, aquele vento batendo, e eu sentei ali embaixo do coqueiro, aquele vento fresco batendo, e eu saí de lá feliz da vida, não peguei sol, não fui nem na água, não saí nem debaixo do coqueiro para não me queimar. E saí de lá, e quando eu entro no carro, que eu olho no espelho, eu estava vermelho, um pimentão. Só para você ter ideia do resultado final da coisa, descascou minha orelha, descascou meu couro cabeludo, descascou tudo que foi exposto ao vento. Eu não peguei sol, eu não percebi aquilo lá. Porque quem vive em pecado é assim. Você conversa com qualquer pessoa que vive em pecado, ele não percebe como o pecado que ele está vivendo é nocivo à sua vida, até que a consequência caia sobre o seu colo, sobre a sua família, sobre a sua vida, e aí ele desesperadamente tente imaginar o que ele fez para que aquela situação chegasse. Por isso que você é essa pílula de sal na vida das pessoas que estão vivendo na brisa do pecado. Você causa sede e as pessoas começam a perceber que eles precisam da água da vida, da água viva. Eles começam a perceber que eles precisam de Jesus, que eles precisam da palavra de Jesus, que eles precisam
beber dessa água que foi oferecida à mulher samaritana, sob a promessa de que quando você beber dessa água, nunca mais você terá sede. É esse tipo de sede que o cidadão do reino de Deus causa na vida das pessoas que estão ao seu redor. Nossa vida deve causar essa sede, a sede que João Batista causava. Você lembra, João Batista está ali, quando ele via Jesus, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as suas mensagens, as suas pregações eram sempre causando sede por aquele que viria. E quando ele mostra, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seus próprios discípulos vão atrás de Jesus e ele vê o resultado disso com alegria. É a mesma coisa. Nós causamos sede na vida das pessoas. Eu quero falar de um último uso do sal, que era muito comum e cultural dentre o povo de Deus, dentre o povo judeu, e principalmente na época de Jesus. Levíticos capítulo 2, fala das ofertas ou dos sacrifícios de alimentos. Lá nesse capítulo, o texto vai falar, Moisés vai instruir, através de uma revelação de Deus, obviamente, como o povo deveria entregar sua oferta de alimentos. E chega um determinado momento que ele vai falando de diversos tipos de ofertas, de cereais, de alimentos, e chega um determinado momento que ele diz o seguinte: todas as suas ofertas, a todas elas devem ser acrescentado sal. E é interessante que ele diz, esse é o sal da aliança do seu Deus. E a partir dali, então, como regra para todos os sacrifícios, as ofertas de alimentos, havia sal, precisava ser salgado aquilo. Sal deveria ser colocado sobre o que fosse, o bolo de farinha, o que fosse de alimento ali, entregue, o cereal, tudo deveria ser salpicado com sal. Tudo. E o que isso significa? Que em tudo ia sal. Esse detalhe, era um detalhe, que era a única coisa em comum com todos os sacrifícios, todas as ofertas, na verdade, de alimentos. Era o sal, era esse detalhe. E o que esse detalhe significava era algo muito simples, que mesmo que houvesse no coração do Filho de Deus o desejo de ir lá, de entregar a sua oferta de alimentos, ele não deveria fazer isso sem antes derramar sal sobre aquilo. Esse era o detalhe comum a todas as ofertas. E isso simbolizava o fato de que se adora a Deus, se serve a Deus, se vive para Deus, não da maneira como nós entendemos que deve ser, mas da maneira como Deus estabeleceu. Esse sal simbolizava isso, que as ofertas eram diferentes, mas havia algo em comum, todas elas deveriam ter o sal, porque todas elas deveriam ser da forma como Deus estabeleceu. Nossa geração acha que deve adorar a Deus conforme sente no seu coração, e Deus estabeleceu muito claramente a maneira como Ele deseja ser adorado. A gente já vem falando sobre isso. Mas esse sal da aliança, como em tudo na antiga aliança, em especial no tabernáculo, apontava para Jesus. E esse sal da aliança é o próprio Jesus. E o que nossa vida vai demonstrar é isso, que é impossível você pensar em Deus, é impossível você viver com Deus, é impossível você servir a Deus sem que o sal da aliança esteja lá. E esse sal da aliança é o próprio Jesus. E a nossa função como sal da terra é apontar para o sal da aliança, para Jesus Cristo, mostrando a todos à nossa volta que não é possível viver diante de Deus da maneira como as pessoas entendem que deve viver, mas ao contrário disso, existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É isso que nós fazemos quando nós, como sal, apontamos para o sal da aliança. Cristo faz parte de tudo. É isso que o sal da aliança significava em todas as ofertas. Isso aponta para a fidelidade, irmãos. Aquele que era fiel ao Senhor, ele não entregava só a sua oferta, mas ele entregava a sua oferta de alimentos salpicada com sal. E essa fidelidade que era provada ali por esse sal naquela oferta, apontava para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero terminar nossa mensagem
Lembrando você que Jesus não disse só que nós somos o sal da terra, mas ele disse assim: mas se o sal perder o seu sabor, em algumas traduções diz: se o sal se tornar insosso, como restaurá-lo? Para nada servirá, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal não perde o sabor. Quimicamente, o composto do sal é extremamente... qual seria a palavra ideal? Ele é extremamente estável, essa é a palavra. Ele não vai perder o seu sabor, ele não é um composto que perde suas características. Sal permanece sal. E o que Jesus está querendo dizer aí, quando ele fala de perder o seu sabor, é da única forma que o sal tem de perder o seu sabor. Nem todo sal, e principalmente na época de Jesus, não era uma extração da água do mar. Era um sal que vinha de minas de sal. E essas minas de sal, muitas vezes possuíam mistura, possuíam outros elementos que estavam juntos do sal e que tornavam o sal insípido. Ou seja, ele não tinha mais a sua utilidade, ele não cumpria mais a sua função de salgar, porque havia uma mistura ali daquele sal com outros elementos daquela mina de sal. O sal rosa do Himalaia é um exemplo disso, um sal de mina. Mas do sal da época de Jesus tinha muita impureza. Essa é a palavra. As impurezas que na extração do sal muitas vezes faziam parte do sal. E esse sal não servia para ser comido, para alimentação. Ele era usado para salpicar os caminhos. De novo, para a questão da infertilidade, era pisado pelos homens, era praticamente usado como cascalho, para que nesses caminhos não crescesse vegetação e os caminhos permanecessem aplainados ali para que fossem usados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sal só é eficiente porque ele é diferente do local onde ele é inserido. Quando ele está misturado com outros elementos, ele perde sua eficiência. E quando Jesus fala aqui sobre perder o seu sabor, ou sobre se tornar insosso, ele está falando sobre isso, sobre ser ineficiente, sobre perder sua eficiência por causa da mistura. De novo, o sal só é eficiente porque ele é diferente. E aí hoje nós encontramos um grupo muito grande de pessoas que pensa que nós precisamos ser como o mundo é para atrair o mundo. Pessoas que lutam para que a igreja se torne semelhante a outros ambientes não cristãos que elas frequentam, para que esse ambiente semelhante possa atrair as pessoas. Hoje nós encontramos um grupo de pessoas que está em busca de poder para influenciar, e acham que só podem influenciar através de poder. Um dia desses, uma pessoa, compartilhando o evangelho com uma outra, disse assim: você não precisa deixar a sua diversão. Eu me divirto como você se diverte. Você não precisa deixar nada disso. O evangelho não é uma lista de coisas, de proibições que você não pode mais fazer agora. E assim ela compartilhou o evangelho. E eu acredito que nenhum de nós aqui vai dizer que o que essa pessoa disse está completamente errado. Tem muita correção nisso, ou boa correção nisso. Você, como cristão, não é impedido de se divertir. Você sai com a sua família, você aproveita, de repente, um final de semana, você aproveita uma noite, você aproveita um tempo que você tem com sua família, com sua esposa, de repente até com colegas de trabalho, para um jantar, para uma noite de comunhão. Não há nada de errado nisso. Você se diverte também. Agora, o que me preocupa não é o discurso, irmãos. O que me preocupa é por que a gente está tão preocupado em parecer tão iguais ao mundo. Que o nosso discurso, ao invés de ser Jesus vai mudar a sua vida e você não vai sentir falta de nada disso que você está preocupado, o nosso discurso passa a ser: não se preocupe em não ter mais isso, porque você vai poder ter, porque nós somos parecidos com a vida que você vive. Por que nós estamos tão preocupados como igreja em sermos tão iguais ao mundo à nossa volta? Se nós só podemos influenciar sendo diferentes. Quando nós nos tornamos iguais, nós perdemos o nosso poder de influência.
nossa capacidade de salgar, de temperar, de dar sabor, de causar sede. Nós perdemos de apresentar o sal da aliança, porque nós mostramos para o mundo que nós somos iguais. E por que uma pessoa precisaria de um ambiente igual ao que ela já tem? Por que uma pessoa precisaria de um ambiente e de continuar? Por que ela precisaria de Cristo se ela pode continuar vivendo tudo o que ela vive hoje? Por que nós estamos tão preocupados? Irmãos, nós só somos sal, não insosso, não sal que só serve como cascalho, mas sal que tempera, sal que dá sabor, sal que causa sede, sal que apresenta Jesus Cristo. Nós só somos esse sal enquanto nós formos diferentes. Nós não precisamos ser iguais ao mundo, à sociedade, para que nós atraiamos as pessoas, porque essa não é a nossa função. Quem foi que disse para você que a sua função é atrair alguém? Quem foi que disse a você que a nossa função é fazer eventos para que as pessoas venham? Isso aí não é aqui, é naquele filme lá do Kevin Costner, né? Construam que eles virão. Não é na igreja. A igreja é chamada para proclamar o Evangelho. A proclamação do Evangelho é a missão da igreja. A conversão é trabalho do Espírito Santo de Deus, não é nosso. Não é nosso. Nós somos chamados para proclamar, e nós temos que fazer isso em todas as oportunidades que nós tivermos, até num evento, se ele existir. Mas nós não precisamos de um evento em que as pessoas cheguem. E a gente ouve muito isso sobre os jovens. Nós não precisamos de um evento. Você quer atrair jovens, você precisa fazer um evento que o jovem chegue aqui e se sinta na sua galera. Não, ele já se sente na sua galera onde ele está. Ele precisa vir para cá e ouvir a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Porque é o Evangelho do Reino de Deus que traz vida. Não há vida na diversão, ainda que não haja nada de errado. Não há absolutamente nada de errado em nenhum momento de entretenimento que você tenha. Mas a igreja não é provedora de entretenimento. A igreja é provedora da palavra de vida eterna. A igreja provê o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que nós somos chamados para ser, é isso que nós somos chamados para ter. Talvez você se pergunte, né? Bom, se eu sou tudo isso aí, esse sal todo aí, né? Como é que eu vivo isso? Eu quero agora sim terminar no João capítulo 17. Eu quero ler 2 versos. Você lembra que João capítulo 17 tem a oração de Jesus, a oração chamada de oração sacerdotal, né? E nos primeiros versos, Jesus ora sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio trabalho e obra. E logo na sequência ele começa a orar pelos seus discípulos. E no versículo 13 ele diz assim: agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está falando de nós, ao Pai. E no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe quando nós somos sal, irmãos? Quando nós assumimos a nossa identidade. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no mundo, mas o Pai te santificou, te separou pela verdade que é a palavra de Deus. É isso que nós somos. É assim que nós vivemos, para a glória de Deus Pai.